Olá, é um prazer mais uma vez estar aqui com você no programa Tempo de Atitude da Igreja Batista Atitude em Cordeiro. E eu quero dizer para você que o nosso objetivo com este programa é trazer até você e a sua família algo especial da parte do nosso Deus para a sua vida. Eu tenho certeza que se você tiver a oportunidade hoje de abrir um minuto e um momento do seu tempo para ouvir a voz de Deus, Ele vai falar com você. Porque Deus fala, Deus é um Deus presente e Ele quer fazer algo novo, algo diferente na sua vida, na vida da sua família, no seu lar e na sua história. É muito bom estar aqui com você hoje e eu queria falar com você sobre um tema que eu acho muito importante para os dias que nós estamos vivendo agora. É um tema que fala sobre uma situação que muitas vezes nos traz uma certa inquietação. E o tema da mensagem de hoje é como compreender os desígnios de Deus. Eu queria que você acompanhasse comigo o texto que está lá na Palavra de Deus, em 2 Reis, capítulo 5, versos de 1 a 4. Diz assim o texto da Palavra de Deus: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Eu queria orar com você agora nesse momento, e eu te convido agora a fechar os seus olhos e elevar os seus pensamentos a Deus, para que juntos nós possamos buscar a sua presença agora, nesse momento. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que tu venha estar, Senhor Deus, trazendo algo especial à vida de cada pessoa que está ao alcance deste programa, neste momento. Senhor, abra os ouvidos espirituais, para que, Senhor, a pessoa e as pessoas que estão sendo, Senhor, alcançadas por esse programa, possam ter verdadeiramente um encontro contigo nesta hora. E que assim seja, em o nome de Jesus. Amém. Bom, nós vimos nesse texto aqui algo muito interessante que é narrado na palavra de Deus. Naamã era um homem muito proeminente no reino da Síria. O reino da Síria era um dos reinos mais importantes da sua época. E Naamã era um dos homens mais importantes nesse reino. Ele era general do exército sírio. Naamã, ele também era comandante dos exércitos de um grande soberano chamado Ben-Hadad II, nos tempos do rei Jorão, rei de Israel. Então, nesse tempo e nesse momento que nós estamos verificando aqui, nós vemos que Naamã era um homem extremamente importante na sua época. Ele era um homem muito proeminente no seu espaço, na sua cidade, na sua nação. E, além disso, a sua nação era uma das mais importantes daquela época histórica. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque Naamã, sendo quem ele era, ele tinha à sua disposição aquilo que havia de mais importante, de mais interessante, de mais proeminente na sua época, no seu tempo. Naamã não tinha nada que ele não pudesse realizar. Tudo aquilo que o dinheiro pudesse comprar, tudo aquilo que ele tivesse vontade de ter ou de adquirir ou de ter para si, ele poderia fazê-lo, porque ele era um homem muito poderoso. Naamã também era um homem que tinha grande autoridade. Ele tinha muita gente debaixo da sua autoridade, então ele poderia delegar ordens a muitas pessoas e certamente essas pessoas iriam obedecê-lo a qualquer momento, a qualquer instante. Existiam soldados que dariam a sua própria vida pela vida de Naamã.
E certamente então, ele era um homem poderoso, ele era um homem rico, ele era um homem que tinha à sua disposição tudo aquilo que a gente poderia entender como sendo algo importante ou algo que tenha valor na nossa concepção em termos de valor que o mundo oferece. Naamã tinha o melhor carro, Naamã tinha a melhor casa, Naamã tinha do bom e do melhor. Porém, o texto da palavra de Deus ressalta um fato que traz a Naamã, mesmo dentro de todo o seu poder e autoridade, um problema insolvível, incapaz de resolver, que era uma doença, a lepra. Naamã, apesar de ser um homem importante que era, apesar de ser um homem proeminente que era, apesar de ser um homem com toda essa condição de ter ao seu dispor tudo do bom e do melhor, ele tinha uma enfermidade que na sua época era considerada um decreto de morte. Naamã era leproso. E na época de Naamã, a lepra não tinha cura. Hoje, graças a Deus, pelo avanço da medicina, a lepra é uma doença tratável. Mas na época de Naamã, o tratamento era a segregação. A pessoa que estava acometida de lepra, ela tinha que sair do convívio das pessoas, ela tinha que passar a morar num local distante, ela não poderia mais conviver com os seus familiares, com a sociedade em volta, porque ele poderia então trazer o contágio daquela doença, e era uma doença incurável. A pessoa sofria de lepra até a sua morte. Ou seja, tudo aquilo que Naamã tinha, todo o poder e a autoridade que ele tinha, todas as coisas que estavam à sua disposição, não eram capazes de resolver o problema que ele estava vivendo. Ele tinha em suas mãos um decreto de morte. Ele sabia que, mesmo com todo o seu poder e autoridade, mesmo com toda a sua proeminência, ele iria morrer de lepra. E olha que coisa interessante. Dentro do contexto que nós vimos no texto, lá no verso 1, a gente percebe então que ele, apesar de ter o que tinha, ele não podia resolver o problema que tinha. E muitas vezes a gente percebe que existem algumas coisas na nossa vida e que, mesmo com toda a nossa condição, mesmo com as pessoas em nosso redor, mesmo com o conhecimento que tenhamos, mesmo que com todos os recursos que a tecnologia hoje pode nos proporcionar, nós não somos capazes de resolver. É a famosa frase, né? Você olha e não vê a luz no final do túnel. Mas eu queria dizer uma coisa para você. Não existem impossíveis para Deus. Para mim e para você, certamente muitas coisas estão dentro do contexto do impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Naamã, então, ele passa a ter uma experiência que faz toda a diferença na sua vida. Porque ele passa a conhecer o Deus dos impossíveis. E olha que coisa interessante. Lá em Isaías capítulo 64, verso 6, diz assim a palavra de Deus: nossa justiça é como trapos de imundície. O que mais falta ao ser humano é obedecer à voz de Deus, que chama o coração humano, lhe convidando a uma relação pessoal com Jesus. Na verdade, Naamã era um homem que tinha toda a proeminência, toda a possibilidade de ter sobre si, debaixo da sua autoridade, tudo o que ele quisesse. Mas tudo isso era, diante de Deus, trapo de imundícia. Ou seja, não valia de nada, não tinha valor algum, porque por mais que Naamã tivesse poder e autoridade, ele era incapaz de mudar um segundo sequer da sua história. Naamã não era capaz de fazer crescer na sua cabeça um fio sequer de cabelo. Ele não era capaz de controlar qualquer outra situação na sua existência. Ele não era capaz de controlar qualquer outra questão que pudesse acometê-lo, inclusive o problema que ele estava passando. Ou seja, tudo aquilo que ele tinha não valia de nada. E interessante é que Deus então usa
uma ferramenta que é uma ferramenta improvável nesse contexto. A gente vê então que o exército sírio, ele então invade Jerusalém, invade Israel e leva cativo várias pessoas de lá do povo de Israel. Dentre os cativos que foram para a Síria, existia uma menina. Essa menina, inclusive o texto não relata o nome dela, mas ela foi levada como escrava e foi trabalhar para a esposa de Naamã, para a esposa desse importante general do exército sírio. E interessante é que aquela menina, dentro da convivência daquela casa, percebe então o problema de saúde que enfrentava esse homem importante. E ela então vê a situação do seu senhor, ela vê que ele estava naquela circunstância ali, naquele problema seríssimo ali, e ela então chega para a sua senhora e diz para ela assim: poxa, seria tão interessante para ele se ele pudesse conhecer o profeta que há lá em Israel, porque certamente ele poderia ser curado do seu mal. Isso então chega por meio da esposa até Naamã. Naamã então, ao tomar conhecimento dessa possibilidade, ele não pensa duas vezes, ele vai até o seu senhor, o rei da Síria, e então relata os fatos ao rei, pedindo a ele liberação para que ele vá até Israel conhecer o profeta. Ora, gente, interessante a atitude de Naamã nessa situação. Por quê? Porque Naamã era um grande homem, um general, alguém importantíssimo. E essa menina, a Bíblia nem sequer se dá o trabalho de citar o nome. Aquela menina, uma escrava, trabalhando na sua casa, traz a ele uma informação que na verdade não existia nem como se comprovar aquele fato. E Naamã ouve aquela palavra e vai até o rei pedindo autorização para que ele então vá até aquele local para ver se realmente aquilo que aquela menina havia dito era de fato verdade. Se fosse num momento normal, certamente Naamã sequer daria importância à palavra de uma menina, sequer daria importância à palavra de uma escrava. Mas por causa do problema que ele estava vivendo, por causa da situação difícil que ele estava passando, ele então ouve, e não somente ouve, mas permite-se acreditar. E interessante é que se Naamã não estivesse passando por aquela situação, provavelmente ele não daria atenção às palavras daquela escrava. Muitas vezes, queridos, nós passamos por situações difíceis na vida, nós passamos por dificuldades para que a gente possa então parar aquilo que a gente está fazendo, parar um pouco a velocidade com que corremos no nosso dia a dia, porque você sabe que muitas vezes a gente já acorda atrasado, a gente já acorda perdendo alguns minutos importantes de compromissos que temos ao longo da nossa agenda lotada, e dentro desse contexto então, nós não paramos para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós não paramos para perceber em nossas vidas aquilo que é realmente importante. Muitas vezes a gente substitui o que é mais importante pelas urgências do dia a dia. E aí a gente então se vê tão absorvido pelo dia a dia e pelas circunstâncias que a gente é incapaz de parar para ouvir a voz de Deus. Naamã, naquele momento, ele ouviu a situação do relato daquela menina pelo problema que ele estava enfrentando, pela situação difícil que ele estava vivendo. Eu não sei qual é a situação que você está enfrentando hoje, eu não sei qual é o problema que você está vivendo hoje, mas eu quero dizer para você, neste momento, que se você parar, você poderá então ouvir a voz de Deus. Quem sabe se essa situação que você está vivendo hoje é uma oportunidade para que você possa então reavaliar algumas coisas na sua vida, que você possa parar então e reavaliar algumas circunstâncias pessoais. Será que de fato a sua vida tem sido aquilo que Deus gostaria que fosse? Será que as escolhas que você tem feito, elas têm agradado ao Senhor? Será que de fato o caminho que você tem trilhado tem sido o caminho que Deus traçou para você? Ou será que porventura essas circunstâncias que você está enfrentando
tenham até alguma coisa a nível de consequência de escolhas que você já fez. No caso de Naamã, ele parou para ouvir a voz da escrava e foi até o rei, pedindo-lhe autorização para ir até a terra de Israel, para verificar se de fato havia naquele lugar um profeta que fosse capaz de trazer a ele alguma esperança. Naamã tinha em suas mãos um decreto de morte, mas uma menina, que a gente não sabe qual era o nome, porque a Bíblia não relata, uma escrava, uma pessoa que era marginalizada, que não tinha qualquer importância, foi usada como instrumento nas mãos de Deus para fazer a diferença na vida daquele importante homem, na vida daquela nação, na vida de pessoas que ela jamais seria capaz de pensar ou de imaginar ser influência. Olha, quando Deus faz algo, Ele faz muito além daquilo que nós mesmos somos capazes de imaginar. Você entregue completamente nas mãos de Deus pode fazer a diferença. Deus, quando toma conta das nossas vidas, do nosso coração e passa a conduzir a nossa história, Ele nos conduz a uma vida de vitórias muito maior do que somos capazes até mesmo de imaginar. E você pode pensar que vitória seja algo relacionado apenas a dinheiro, que vitória seja algo relacionado apenas a ter prosperidade financeira, mas eu não estou dizendo isso para você, porque vitória, na verdade, é você receber de Deus aquilo que vai trazer a você completa alegria, aquilo que vai trazer ao seu coração completa paz. A palavra de Deus diz, Jesus nos disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, credes em Deus, credes também em mim. Ou seja, quando nós cremos em Jesus, quando nós colocamos as nossas vidas nas mãos do Senhor Jesus, nós percebemos então que a paz que excede todo o entendimento invade o nosso coração, invade a nossa alma e traz a nós uma nova esperança, a renovação da perspectiva que temos de que nós não sucumbiremos às circunstâncias, nós não seremos derrotados pelos problemas da vida, porque Deus é conosco, Ele caminha ao nosso lado, Ele dá a mão a cada um de nós para enfrentarmos os problemas da vida. Você não está sozinho na situação que você está enfrentando. Existe um Deus que te ama, existe um Deus que quer construir um novo caminho para você. Basta que você permita que Ele haja na sua vida e no seu coração. E se você fizer isso hoje, se você fizer isso agora, Ele vai trazer a você uma nova esperança. Foi isso que Naamã recebeu, uma nova esperança. A possibilidade de ter, então, alguma esperança naquela situação tão difícil. Naamã, então, ele vai, pede autorização, o rei autoriza, e ele vai até o encontro do profeta. Ele, quando vai ao encontro do profeta, no relato do texto, na sequência do texto que lemos, nós vemos que ele, então, vai com uma grande comitiva ao seu redor. Ele vai com pessoas que o assessoram, ele vai no seu cavalo imponente, ele vai com a sua armadura como representante da grande nação síria. Então ele vai até o profeta, chega diante do profeta e pede ao profeta então que resolva o seu problema. Interessante é que o texto fala que o rei manda pelas mãos de Naamã uma carta ao rei de Israel, dizendo para ele o seguinte: olha, eu estou enviando o meu servo Naamã para que você então o cure da lepra. E interessante é que o texto narra que o rei então, ao ver aquela carta, ele fala assim: olha, esse rei aqui está querendo arrumar alguma forma, alguma maneira de nos invadir, porque como é que eu vou curar a lepra de alguém? A lepra é algo incurável. E aí alguém então do reino diz para ele: olha, mas tem um profeta aí que é capaz talvez de fazer alguma coisa diferente na vida desse homem. Então o rei manda Naamã ir procurar o profeta. Ao chegar lá,
Naamã acha que o profeta vai recebê-lo de braços abertos, talvez um tapete vermelho estendido no caminho, talvez uma comitiva, uma banda tocando, bandeiras ou pessoas o aplaudindo, porque ele era um grande homem, era um homem importante, mas nada disso acontece. O que acontece é que o profeta sequer se dá o trabalho de sair da sua casa para receber Naamã. Ele manda um moço, um auxiliar, para dizer para Naamã que ele tem que ir até o rio e tomar banho 7 vezes. Ou seja, o profeta manda Naamã ir tomar banho. E ele então, diante daquela situação, ele se sente humilhado, ele se sente ultrajado, ele fica muito chateado, e ele então fica com raiva do profeta, e ele quer ir embora, e ele diz: ora, que absurdo, eu sou Naamã, eu sou general do exército da Síria, eu sou um grande homem, que negócio é esse de mandar eu ir tomar banho? Vai se banhar 7 vezes no Rio Jordão, e ele ainda diz o seguinte: olha, nós temos rios muito melhores na Síria, tudo aquilo que eu tenho em termos de proeminência, em termos de conhecimento, em termos de poder, de autoridade, como é que esse profeta vem para mim agora dizer que eu tenho que tomar banho no Rio Jordão? E aí, uma pessoa, um auxiliar dele diz assim: Senhor, se por acaso o profeta não tivesse pedido a você para fazer algo difícil, ou algo complicado, ou algo que custasse, você não faria? Ele só pediu para você se banhar no rio. Será que é tão difícil assim? Mas sabe qual era a dificuldade de Naamã? A dificuldade de Naamã era que, para que ele pudesse ir ao Rio Jordão e se banhar 7 vezes lá, ele teria que descer do seu cavalo. Para que ele pudesse ir até o rio e se banhar no rio, ele teria que se despir da sua armadura. Ele teria que deixar de lado o seu cargo, ele teria que deixar de lado o seu poder, ele teria que deixar de lado a sua autoridade, ele teria que se despir, mostrar para as pessoas que estavam ao seu redor as suas chagas, as suas feridas, a sua vulnerabilidade, porque somente assim ele poderia ir até o rio e se banhar 7 vezes. Olha que coisa interessante, queridos. Enquanto Naamã estava em cima do cavalo, com a sua armadura, com o seu título de general de guerra, ele não seria curado. Ele precisou se despir de si mesmo, para então Deus poder agir na vida dele. Queridos, eu quero dizer para você que está assistindo esse programa nesse momento, Deus age na transparência. Precisamos ser aquilo que somos diante do Senhor. Não adianta sermos alguma coisa dentro da igreja e sermos outra coisa fora da igreja. Não adianta a gente ter uma imagem perante as pessoas com várias chagas e feridas dentro de nós, escondendo aquilo que realmente somos. Porque Deus nos conhece, Ele sabe quem somos, Ele sabe e conhece as nossas fragilidades, Ele sabe e conhece as nossas limitações, mas é algo especial o fato de que Ele nos ama e nos ama incondicionalmente, mesmo diante das nossas fragilidades, mesmo diante das nossas falibilidades, mesmo diante das nossas circunstâncias. Ele nos ama, Ele te ama, mesmo sendo você quem você é. Ele me ama, mesmo sendo eu quem sou. Então, dentro do contexto de um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus, precisamos então nos despir de nós mesmos. Precisamos descer dos nossos cavalos, precisamos tirar as nossas armaduras e verdadeiramente mostrarmos diante de Deus as nossas fragilidades. Não para nos expormos, mas para então podermos abrir a possibilidade de sermos curados. Porque Ele quer te curar, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar, Ele quer mudar a tua vida e a tua história. Mas para isso, você precisa abrir o seu coração para Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. Você precisa permitir que Jesus esteja atuando na sua vida e no seu coração.
Naamã então desce do cavalo, tira a armadura e vai se banhar no rio. Interessante é que o profeta mandou que ele o fizesse por 7 vezes. A primeira vez então Naamã entra no rio, e Naamã sai com lepra do mesmo jeito como entrou. Ele então vai pela segunda vez, e quando ele sai, ele continua leproso. Ele entra a terceira vez, e quando ele sai, ele continua leproso. E ele faz isso mais a quarta vez, a quinta vez, a sexta vez. Isso mostra para a gente que muitas vezes, ao longo da nossa caminhada com Deus, nós queremos que as coisas aconteçam de maneira imediata. Ou seja, eu oro hoje, de manhã, na hora do almoço, eu já quero a resposta. Eu oro hoje mesmo eu quero que Deus já traga alguma solução. Mas nós vemos que existe para todo relacionamento entre o homem e Deus um caminho a ser seguido, um processo. Naamã, ele não teve a cura na primeira ida ao rio. Por quê? Porque precisava ele treinar a sua própria perseverança. Muitos de nós, queridos, não recebemos aquilo que Deus já separou para as nossas vidas, porque não perseveramos. Muitos de nós não temos a plenitude da vontade de Deus se concretizando em nossas vidas, porque desistimos pelo meio do caminho. Com certeza você já ouviu a frase, eu estou desanimado, eu estou cansado. E verdade é que muitas vezes as circunstâncias da nossa vida nos desanimam. Muitas vezes as situações difíceis que enfrentamos trazem a nós cansaço. A gente está cansado de lutar, a gente está cansado de brigar, a gente está cansado de matar um leão por dia, a gente às vezes fica desanimado diante dos reveses que acontecem no nosso dia a dia. Mas eu quero dizer uma coisa para você: permaneça firme no Senhor, persevere, porque Deus honra a sua perseverança. Deus se alegra no fato de que, mesmo que tudo esteja dizendo que não, você pela fé declara que sim e permanece firme, porque isso demonstra a sua fé em Cristo Jesus, porque somente persevera aquele que confia, aquele que crê, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quando cremos que Deus é capaz de mudar a história da nossa vida, quando cremos que Deus pode fazer um milagre, quando cremos que Deus pode mudar aquilo que temos vivido, nós então entregamos incondicionalmente a nossa vida e a nossa história nas mãos de Deus, e Ele então pode atuar de maneira sobrenatural e fazer acontecer aquilo que nós não vemos, mas que cremos. Deus não age com base naquilo que eu e você vemos. Deus age no impossível. Deus age naquilo que não somos capazes de ver. Por isso, não ande com base naquilo que você vê. Ande com base em Deus, em Cristo Jesus, naquele em quem você crê. Naamã, então, na 7ª ida ao rio, quando ele retorna, a sua pele era como que a de um bebê. Ele estava curado da lepra. O escrito de morte que estava em suas mãos foi rasgado pelo poder de Deus. Eu quero dizer para você, nesse momento, eu não sei qual é a lepra que está consumindo você. Eu não sei qual é a dificuldade que você está enfrentando. Eu não sei qual é o problema que traz a você fragilidade. Mas eu quero dizer uma coisa: Deus pode mudar a história e a realidade da sua vida. Deus pode fazer novas todas as coisas. Deus quer atuar na sua vida, mudando aquilo que você enxerga hoje para uma nova realidade. Ele tem um propósito, Ele tem um plano para você. Assim como Ele tinha um plano e um propósito para a doença de Naamã, Ele também tem um plano e um propósito para a sua vida. E a minha oração é que, em nome de Jesus, esse propósito possa se cumprir integralmente na sua vida e na sua história. Que Deus abençoe você e que você permita que a graça de Deus,
haja poderosamente sobre a sua vida hoje. Olha, foi um grande prazer estar com você aqui nesse momento. E a minha oração é que cada palavra que foi falada aqui possa encontrar no seu coração um espaço para o crescimento. E eu queria convidar você a que você nos faça uma visita. Nós estamos aqui na rua José Olímpio de Carvalho, número 660, aqui no bairro Sena Campos, em Cordeiro, do ladinho aqui do Colégio Estadual Antônio Peckley. Vai ser um grande prazer receber você. Às quartas-feiras nós temos cultos às 20 horas e também aos domingos às 19h30. Eu queria orar com você, dar um abraço apertado, tomar um cafezinho com você e compartilhar da glória de Deus. Eu espero você aqui conosco, que Deus te abençoe, uma semana de vitórias em nome de Jesus e até a próxima oportunidade.